Olá, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência no nosso programa Espaço Cidadão. Aliás, muito obrigado a você pela audiência que você nos dá em toda a programação da TVA. Nosso tema de hoje é o importante trabalho da agricultura familiar. Aliás, muito se fala, muito se diz sobre a questão da agricultura familiar. E nós convidamos o Ives Luiz Lopes, que é engenheiro agrônomo, e também assistente técnico da Federação dos Trabalhadores Rurais de Santa Catarina. E nada melhor do que você para conversar com a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Como está a agricultura familiar hoje em Santa Catarina, Ives? Bem, Nilson, a agricultura familiar ela tem passado por várias etapas. Nesse ano, especialmente, tivemos assim grandes avanços e também tivemos grandes problemas na agricultura. Ela tem enfrentado assim problemas climáticos que têm nos deixado bastante preocupados e deixado o nosso agricultor numa situação de sem poder, talvez, em algum momento, honrar com seus compromissos. Mas, de uma forma geral, a agricultura familiar ela tem se comportado muito bem, tem avançado, tem produzido alimentos e tem sido um dos grandes celeiros do Estado. E só a questão do tempo, do clima que afetou o problema da agricultura familiar, ou teve alguma outra questão, problema de financiamento, alguma coisa nesse sentido? Não, com certeza, Nilson. O momento que nós passamos, os pacotes econômicos que foram colocados em cima da agricultura, principalmente nesse último ano, foram muito pesados. Nós saímos de juros muito interessantes para o agricultor familiar e se retrocedeu. E isso imputa ao agricultor um custo muito maior e um custo maior na produção. Obviamente, o produto que sai do agricultor, ou a margem de lucro será menor, ou a lucratividade dele será menor, ou o custo para as pessoas que vão consumir vai ser maior. Quer dizer, até pouco tempo estava tudo bem, estava indo, como diz no interior, estava nadando de braçada, né? Agora a coisa apertou. Apertou, realmente apertou. Nós tivemos problemas. Então essa crise econômica que nós estamos vivendo está batendo forte no agricultor, principalmente a agricultura familiar, né? Depois de nós termos vencido aquela etapa do Código Ambiental, o Código Estadual, fomos para o Código Florestal Brasileiro e demos tranquilidade ao agricultor, quando nós realmente estávamos nadando em braçadas, aí veio esse pacote tecnológico realmente que deu uma gelada no nosso agricultor, porque realmente obrigou ele a se adequar a uma outra situação, certo, com o aumento de todos os produtos. Você me falou das dificuldades, mas me falou também de alguns ganhos, né, em relação à agricultura familiar. Quais foram? Os ganhos, nós podemos enumerá-los, né? A produção de alimento tem sido muito valorizada. E nós temos sido um celeiro. Santa Catarina é o 6º produtor nacional de alimentos. Isso com 1,3 do território catarinense, do território brasileiro. Isso é um exemplo nacional. Nós somos realmente um povo diferenciado. O trabalho, a força do nosso agricultor familiar é fortíssima e conseguimos colocar na mesa de todos os catarinenses e até de todo o Brasil e parte do mundo produtos de excelente qualidade. Acho que no nosso país, acho que Santa Catarina, em termos de agricultura familiar, eu acho que já é quase que uma cultura mesmo, né? Do catarinense, as pequenas propriedades, essa coisa da família toda está envolvida, né? Isso é muito interessante. Vamos ver aqui uma matéria sobre esse assunto. A agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, que unem suas famílias em torno do trabalho no campo. Nossa equipe percorreu 108 quilômetros para contar a história da família Marques, que mora e trabalha em Alfredo Wagner. Evanir e Vilmar são casados há 28 anos e sempre viveram da agricultura. Há 10 anos, resolveram investir na produção de leite, que se tornou o sustento da família. Mas os agricultores precisaram se aperfeiçoar para que o negócio
se tornasse rentável. A agricultura familiar tem que ser a família inteira e administrar bem, né? Porque é uma empresa. Hoje, se ele não aperfeiçoar, fazer curso pelo Senar, os cursos que vem, a gente é obrigado a fazer para aprender, porque isso aqui é uma empresa, a gente lida com muita coisa, tanto a gente compra como vende. É um trabalho bem gostoso, né? Só que tem que ser bem administrado. É muita tarefa para administrar, né? Então tem que trabalhar na parte da administração, comprar insumo agrícola, para plantar os milho, vender o leite, aprender a negociar o leite, porque senão não rende muito, né? Então é essa parte que... Em um dia, a família tira cerca de 120 litros de leite através da ordenhadeira, adquirida há 6 anos. Um investimento que ajudou no crescimento do negócio. Para facilitar, né, o trabalho do dia a dia, né, que antigamente a gente levava, por exemplo, 7, 8 vacas levavam 1 hora e meia para tirar leite. Hoje nós tiramos de 12 numa hora, uma pessoa sozinha, né, e sem esforço, né? A gente apenas faz a higiene e põe a ordenha lá, naturalmente o leite sai. Depois que o casal passou a trabalhar com a produção de leite, deixou a plantação de cebola para a filha e o genro. Porém, toda a família se ajuda. A gente divide as tarefas, a gente ajuda eles na parte do leite e eles ajudam a gente na parte da cebola. Um estilo de vida que sobrevive graças àqueles que amam o campo. Gente que tem orgulho de tirar da natureza o que ela oferece. A gente ama. Eu adoro a agricultura familiar. Se dependesse de mim, a outra filha saiu, mas ela não tinha saído. Eu sempre queria ficar na agricultura. Porque a gente planta, né? É muito gostoso. A gente tem uma vida bem saudável, né? De manhã a gente sente os passarinhos cantar, o galo cantar, a família junto. Então é tudo muito, muito gostoso, né? Eu sempre amei vinda de agricultor e continuo na agricultura e eu acho que vai ser até no último dia, né? Ficar na agricultura, que eu adoro. Eu amo agricultura, sempre gostei. Roça, roupa, casa, tudo que for preciso fazer a gente faz. Na mesa da família, grande parte dos produtos são produzidos para consumo próprio. Uma diversidade de alimentos que mostra que a agricultura, além de promover o sustento da família, proporciona qualidade de vida. Muito bem, eu vi ali uma família e jovens, inclusive, trabalhando com os pais, com a família, enfim. A fixação do jovem no meio rural, como é que está em relação à agricultura familiar? Bem, Nilson, tu sabe que nós temos 32.800 famílias, propriedades familiares sem sucessor. Pessoas que estão acima dos 50, por 60 anos, e os filhos saíram da agricultura. Foram para os grandes Foram centros. os grandes centros, perderam o interesse, não querem mais voltar, e essas propriedades estão decrescentes. E essas propriedades estão aí. Não tem como dar continuidade. Não tem como né? dar continuidade por força de mão de obra. Quando você falou? 32 32.800 propriedades familiares. Nossa! E nós temos, junto com o governo federal, nós temos um programa que ele tem funcionado muito bem em Santa Catarina, que ele começou com o Fundo de Terras do Estado, que existe até hoje. Uhum. E abrindo um parênteses aqui, seria muito importante que o nosso governo colocasse mais dinheiro nesse fundo, que ele é uma referência nacional, o juro dele é 0, e em cima dele foi criado o Banco da Terra, no governo do FHC, e depois ele foi trabalhado o crédito fundiário, que hoje ele trabalha nas condições de juros de 0,5% a 2% ao ano para comprar uma propriedade. A pessoa negocia, o governo banca e ele paga ao longo de 20 anos com 3 de carência. Esse é o grande momento. Esse programa, ele vai exatamente nessa direção. Nós temos capacitado mais de 5.000 pessoas no estado ao longo de 2 anos aí, e 70% delas são jovens. 70%. Pessoas abaixo de 32 anos. E que querem ficar na agricultura. E essas pessoas que a gente está tentando
realmente que elas venham a comprar essas Mas propriedades. tem muitos jovens também que vieram para os grandes centros e acabaram retornando, né? Aconteceu isso também, né? Tem também, tem essa situação. Se decepcionarem e voltarem, até porque no campo tem mais tranquilidade e as coisas também mudaram bastante. O EPAGRE, qual a participação do EPAGRE nesse processo de vocês? Da agricultura familiar. O EPAGRE tem sido um grande parceiro. O EPAGRE tem sido o principal expoente de tudo isso. Eles têm realmente trabalhado muito. Acreditamos, e nós temos cobrado muito, que falta muita assistência técnica ainda. A EPAGRE teria que se estruturar muito mais para atender essa demanda. Mas o trabalho Mais que a EPAGRE, material humano. mais material humano. O trabalho que a EPAGRE desenvolve, aonde ela trabalha e as pessoas que ela trabalha, realmente funciona muito bem e as pessoas têm um sucesso, né, garantido. Você como engenheiro, você trabalha na assistência a essas famílias, não? Eu trabalhei 15 anos dando assistência técnica no Alto Vale do Itajaí. E há 10 anos estou na federação trabalhando com política agrária. A formulação de você dar acesso para essas pessoas para adquirirem a terra. Essa segunda etapa da assistência técnica ficaria com a EPAGRE, então, nesse momento. Mas dentro da federação nós temos alguns programas piloto. Tipo assim, o produtor 10 ou a propriedade sustentável, que junto com a EPAGRE, junto com a Souza Cruz, ou junto com outras empresas que têm interesse, é o planejamento da propriedade. É você contabilizar toda a propriedade, os custos dela, os lucros, e nós temos colhido frutos fantásticos, né? Nós temos... Os pequenos proprietários hoje, eles estão dentro da agricultura familiar mais preparados para essa atividade? Já não são tão amadores como antes? Ou como é que está essa situação? Não, com certeza. Hoje o Senar, a própria EPAGRE tem capacitado eles muito bem. Tem vários cursos, né? Vários cursos profissionalizantes. A pessoa ela tem dificuldade, como você viu a produção de leite, a pessoa falou que levava um tempão para ordenhar 8 vacas e hoje em 1 hora ordenha 12. Isso é tranquilo, um centro de manejo criado pela EPAGRE, muito fácil de ser manuseado e que dá um retorno muito tranquilo. E não cansa a pessoa para fazer aquela atividade. Na busca realmente de uma ergonomia, de você usar os equipamentos com tranquilidade, para ele não te cansar, para te dar resultado. Acaba objetivando mais o trabalho, Exatamente. facilitando mais o trabalho deles, né? Isso mesmo. Ives, você me dá uma licença, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Muito bem, nós estamos com o nosso programa Espaço Cidadão. Agradeço a você pela audiência mais uma vez. E você que é um formador de opinião. Eu sempre digo isso, que o telespectador do Espaço Cidadão, da TVA, é um formador de opinião. Por isso é muito importante a sua audiência. Nós estamos hoje com o tema O Importante Trabalho da Agricultura Familiar e o nosso convidado é o Ives Luiz Lopes, engenheiro agrônomo, e que também presta assistência técnica dentro da federação. Nós vamos ver uma matéria, Ives, sobre a agricultura familiar, principalmente para o pessoal que está assistindo o programa. Alfredo Wagner também encontramos seu Irmo e Dona Elita, que há 34 anos trabalham com a plantação de cebola. As tarefas não são nada fáceis. Na última safra, foram colhidas 140 toneladas do vegetal. Bastante cebola e bastante trabalho, mas é bom, né? Quanto mais cebola, mais trabalho, mais dinheiro. Essa é a fonte de renda da família por mais de 3 décadas. E Dona Elita garante que o resultado, tanto do plantio quanto da colheita, vem de muito amor. Amamos o que fazemos. De coração. Porque a gente tem que amar o que faz, né? Pra produzir, tem que ter amor, né? Pra se realizar, pra dar frutos bons, né?
plantas boas, né? Tem que fazer tudo com amor. A terra ainda está sendo preparada para o semeio. A plantação acontece entre os meses de junho e julho e a colheita é feita em apenas um mês. Em dezembro, não existe folga e nem muito descanso para a família. Não tem folga. É pegar para acabar, para guardar a cebola no galpão, né? Quanto antes guardar ela, melhor. Enquanto tiver cebola na lavoura, já não para. Alfredo Wagner divide com Ituporanga o título de maior produtor de cebola de Santa Catarina. Seu irmão e Dona Elita se orgulham por fazerem parte da história do município. Se orgulhamos, sim. Fizemos porque gostamos e se orgulhamos. Vamos da história do município. Temos que tocar para frente e não parar. O que a agricultura familiar produz é o que chega até as nossas mesas. Trabalho que deve ser reconhecido por sua extrema importância e pelo seu valor. Muito interessante. Você estava me falando que teve muita gente que ficou rico com a cebola e teve muita gente que quebrou. Por quê? Os ciclos da cebola, o custo de produção, a cebola é uma cultura muito cara. E existem momentos em que o custo de produção ultrapassa o preço de venda. Existem momentos que chega a 3, 4, 5 reais, como chegou no ano passado. Por conta do mercado. Por conta do mercado. Mas existem momentos que ele também chega a 20, 25. Esse ano, especialmente, na safra 2015, que vai ser comercial 2015, 2016, ela tem muita cebola podre, muita cebola com problemas por causa das chuvas. Então, muita chuva, né? Muita chuva, e essa cebola não deu qualidade, então o agricultor não vai apurar. Mesmo que o valor esteja bom ao quilo, mas a produção dele é muito baixa. É limitada. É limitada. Poderia ter produzido muito mais. Se ele produz o normal nesse preço, ele ganha muito dinheiro. Então, qual é o lugar que mais se produz cebola aqui? É a região de Ituporanga. Ituporanga ali, é? Interessante. De que forma que a federação apoia e incentiva essas famílias de agricultores? Nós temos 201 sindicatos, 25 extensão de bases, e nós procuramos, dentro dessa base sindical, pela permeabilidade dela, pela facilidade que nós temos, levar todos os programas, seja da EPAGRE ou de formação, ou cobrar também a assistência técnica a essas pessoas. Não só essas pessoas que estão diretas ligadas aos grandes produtores, mas o pequeno produtor também, aquele agricultor que muitas vezes tem dificuldade, né, na produção dele. Porque nós qualificamos que a agricultura ela deve ser justa a todos, e todas as pessoas devem produzir de uma forma ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Então que todas essas pessoas tenham essa tranquilidade em produzir. E nós temos essa preocupação de buscar essas políticas e levar até eles. Nós não fazemos assistência técnica direta, mas nós buscamos as pessoas que fazem como a EPAGRE e levamos até essas pessoas. E as mulheres? Qual a importância das mulheres nessa agricultura familiar? Se nós nos reportarmos a um passado, né? Infelizmente, houve um momento em que as mulheres, no momento de aposentá-las, elas não tinham direito, porque no certidão de casamento dela estava escrito do lar ou doméstica. E isso foi uma grande luta, foi muita discussão, foi muita briga em Brasília, e hoje se conseguiu uma aposentadoria justa para a mulher e para o homem igualitariamente. E essas pessoas que muitas vezes negaram essa política, esqueceram que essas pessoas, além de trabalhar diuturnamente junto com o marido, na lavoura, ainda criavam os filhos e faziam comida. Vem da lavoura para dentro de casa, ainda continua trabalhando. Essa que é a importância, continuava trabalhando. Muitas vezes o marido já estava dormindo e ela ainda continuava trabalhando, lavando roupa, fazendo outras atividades, preparando a comida do dia seguinte. E como está a saúde do agricultor aqui em Santa Catarina? Assistência, enfim. Eu qualifico que temos que ter um cuidado muito grande com isso, né? Quando a gente percebe essa marcha das ambulâncias, aí nos preocupa muito. As grandes empresas, elas têm condições de fornecer produtos com uma toxicidade menor. E muitas vezes não estão fazendo isso. Ou muitas vezes a assistência técnica não está chegando até o agricultor. Muitas vezes ele, por falta de assistência técnica adequada, ele está usando um produto que não é o produto para aquela cultura
e que ele causa problemas à saúde das pessoas. Trazendo consequências para ele. Consequências sérias, porque ele não percebe, mas isso ela O dia a é dia, né, silenciosa. vai absorvendo aquilo aos poucos. Né? Aos poucos. E com o passar do tempo, essas pessoas vão engrossando essas filas, né, que você encontra por aí, nos postos de saúde, seja nos centros oncológicos, né, que são muito tristes, né, e grande parte disso são agricultores, pessoas que se submeteram em algum momento. Eu não, com muita tranquilidade, quando trabalhei na assistência técnica, muitas vezes eu parei a pessoa e conversei, não faz isso. No ponto da pulverização estava uma grande taquara para segurar o pulverizador e na ponta estava a esposa do cara, muitas vezes grávida, segurando aquilo para pulverizar a lavoura para pegar uma área maior. Então é o seguinte, falta inalando tudo aquilo. Exatamente, é uma falta de orientação. Hoje tem uma tranquilidade assim, deles terem um conhecimento maior, mas ainda eu acho que poderia se trabalhar produtos com a toxicidade menor, para que isso não viesse a acontecer, para que diminuísse sensivelmente essa... E a nossa agricultura familiar de Santa Catarina em relação ao resto do Brasil, como é que está? Eu qualifico uma das melhores do Brasil, né? A agricultura de Santa Catarina, ela parece que... Sem puxar a sardinha para o nosso lado. Sem puxar a sardinha, com tranquilidade. Não é porque, porque a gente trabalha, mas as culturas que Santa Catarina trabalha despontam nacionalmente. Despontam nacionalmente. Pela qualidade. A qualidade, o envolvimento das pessoas. Eu acho que essa colonização europeia, esse povo que colonizou Santa Catarina é muito, muito forte, muito muito aguerrido. Porque nós temos leite. Nós temos uma das melhores bacias leiteiras do país. Verdade. Nós trabalhamos com cebola. Temos a qualidade da cebola uma das melhores do país. Trabalhamos com milho, temos quantidade, temos a suinocultura, a avicultura, Planalto Serrano com Lajes, vinhos de excepcional qualidade. Então, assim, alimento, arroz, feijão. Então, temos essa tranquilidade, temos esses produtos em quantidade e qualidade. A agricultura familiar ainda, ela se volta ainda essencialmente para o mercado interno ou tem algum trabalho no sentido de mercado externo também? Nós não conseguimos alcançar o mercado externo assim, pela quantidade, pela certo, quantidade né? correta. O tamanho da propriedade. Nós teríamos, não faz muito tempo, a Itália esteve procurando aqui, precisava uma quantidade muito grande de produtos orgânicos e nós não tínhamos a quantidade para fornecer para eles e a organização para fornecer esse produto para eles. Seria tudo exportação. Seria, no caso, a estrutura necessária. Estrutura necessária, porque aí demanda, sim, de uma assistência técnica diuturnamente, acompanhando, fazendo com que a coisa aconteça. Mas, assim, o produto que daqui sai hoje, ele serve Santa Catarina, ele serve praticamente todo o Brasil. E alguma coisa é exportada, como os commodities, frangos e suínos, tal, em quantidade maior, até para a própria carne, algumas carnes. De tudo que a agricultura familiar produz, qual é o segmento maior que ela trabalha, que ela produz mais? Leite. Leite? Leite e depois? De alimento. Né? De alimento, que um outro que reúne e que tem sido um sustentáculo para a agricultura tem sido o tabaco, né? Exatamente. Porque numa pequena área ele agrega um grande valor. E como é que está a situação? A situação do tabaco, ele está assim, existe ameaça constante, né, da África, né, da África e no próprio ano. Por que da África? Porque o Zimbábue é um grande produtor de tabaco. É um concorrente. Mão de obra direto. baixa, né, mão de obra barata, né? E nós Exatamente. aqui, a cada dia, se tu acompanhares o nosso agricultor, a mão de obra tem sido o grande problema. Mão de obra. A mão de obra. E as restrições legais? Restrições também, né? violentas do Ministério do Trabalho, não que nós somos contra isso. Agora, as exigências hoje, Nilson, quando você tem um filho de 14, 15 anos e por um acaso ele estiver levando água para o pai ou indo até a lavoura, eu que sou filho de agricultor familiar e me criei para frente e para trás junto na agricultura, sem problema algum. Hoje, se pegar um fiscal desses e pegar a pessoa com menos de 16 anos numa lavoura de fumo, a pessoa vai ter que se explicar por isso.
Até nem precisa ser lavoura de fumo, né? Acho Não, que qualquer. hoje em dia o garoto de 14, 15 anos, ele pode ficar na praça no meio de um monte de vagabundo, mas não pode ficar com o pai na lavoura. Exatamente. É uma coisa infernal isso, eu brigo com isso eternamente. E os projetos, quais são os projetos principais desenvolvidos pela federação? Os projetos principais esse trabalho de acompanhamento da cadeia do tabaco, acompanhamento da cadeia do leite. Nós fazemos parte da Câmara Setorial da Uva, né? Muito forte, né, nessa parte. O Programa Nacional do Crédito Fundiário tem trabalhado muito forte em dar acesso às pessoas à terra, porque se ela não tiver terra, ela acaba pagando muito mais de renda para o proprietário do que para pagar a parcela do terreno que é dela. É verdade. Então, o produtor 10, a propriedade sustentável, tem sido assim um dos esteios que tem direcionado realmente, mostrado o quanto sobra de dinheiro no bolso ao final da safra. Nossa. Eu tive um depoimento agora numa palestra que eu dei em Braço do Norte, em que o agricultor disse o seguinte: eu gastei 80 mil reais no meu rebanho leiteiro para botar todo o sistema leiteiro em funcionamento. Eu não gasto um centavo do que vem da minha cultura do fumo, vai tudo para o banco, tudo economizado. O leite tem me sustentado, eu e minha família, com tranquilidade. Olha só. Ives, foi muito bom conversar contigo e eu gostaria que ficasse à vontade para as últimas considerações. Muito obrigado, Nelson. Bem, em nome da federação e do presidente José Walter Dresch, que agora renovou por mais 4 anos, tem um mandato que vai, na frente da federação, continuar esse trabalho que tem sido muito importante, e que tem se preocupado e que é filho de agricultor familiar e que representa muito bem a realidade agrária desse estado. Nós queremos nos colocar à disposição, Nilson, e dizer que nós somos parceiros e que nós estaremos a cada dia trabalhando para que o agricultor tenha tranquilidade e que tenha uma propriedade sustentável e que ele possa, lá onde ele está, ter todas as condições que qualquer cidadão catarinense tenha, em qualquer espaço, que o agricultor tenha o mesmo direito e que ele seja muito feliz, ele e sua família, com muita saúde e muitas realizações. Obrigado, Ives. Eu acabei de conversar com o Ives Luiz Lopes, que é engenheiro agrônomo, e nós falamos aqui sobre agricultura familiar. Muito obrigado pela tua audiência e até o próximo programa.